nós estamos lidando com um conteúdo seríssimo, que é o conteúdo da doutrina espírita, porque não há dúvida, no ponto em que nós estamos chegando agora da recuperação da proposta de Kardec, eu vou afirmar algumas coisas, Beto. Primeira coisa, não é possível compreender o Espiritismo sem que ele esteja, a recuperação dele esteja fundamentada também na recuperação da psicologia espiritualista. Kardec ele é muito adequado quando, em 68, veja, Beto, no finzinho do trabalho dele, ele vai dizer assim, o Espiritismo é um complemento do espiritualismo racional ou da psicologia espiritualista. Todo o trabalho de pesquisa dele é de estudos psicológicos, o estudo da alma. Mas, veja assim, por que o Espiritismo toca em todas as áreas de conhecimento? Por que ele vai falar de física, de química, de biologia, disso, daquilo? Porque o Espiritismo, enquanto entendimento humano, ele está compreendido dentro das ciências filosóficas, ou ciências que... só para poder aqui a gente ficar em acordo com todo mundo que está ouvindo, né? Nem todo mundo pode ter lido os textos, né, para poder acompanhar. Eu vou fazer só um breve relato aqui, né? Na época de Kardec, nós tínhamos as ciências naturais e as ciências que eram chamadas de ciências morais, mas que em português fica mais adequado ciências humanas. As ciências humanas, um determinado período na França, elas estiveram absolutamente coordenadas pelo espiritualismo. Então, depois da Revolução Francesa, na França teve um rompimento com toda a influência dogmática da Igreja sobre a universidade. A universidade, inclusive, foram fechadas, abriu-se um instituto para estudar novas ciências para reabrir. Quando isso ocorreu, na área das ciências naturais, física, química, biologia e tal, a maioria tomou uma postura materialista. E as ciências humanas também. Elas tomaram uma postura materialista que é com os ideólogos, né, do Instituto. Mas entre os ideólogos do Instituto estava, na época, um jovem, Mene de Bihan, e ele viu que estudar o ser humano com base em reação, né, instintiva ao que nos chega de fora, a tese era essa: nós somos condicionados pelo que chega pelos nossos sentidos. E a grande dúvida no Instituto era, e como é que a gente, então, produz conhecimento? De onde vem a capacidade racional? O hábito, simplesmente o hábito, cria capacidade racional? E aí, estudando com profundidade, o Mene de Bihan vai chegar à seguinte conclusão: olha, o ser humano é um ser duplo. Ele é semelhante aos animais pelo corpo, e em sendo semelhante aos animais pelo corpo, esse aqui é um ponto crucial, gente. O que nos deixa semelhante aos animais? Instintos, emoções, né? Tudo aquilo que se refere à estrutura do nosso organismo, que está relacionado às necessidades da sobrevivência. Nosso corpo precisa se manter. E, para isso, ele precisa de energia, né? E, precisando de energia, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa manter a sua integridade, ou seja, a gente tem que saber defender o corpo para que ele mantenha a integridade, temperatura adequada, ambiente adequado, né? E ele precisa de um habitat, um local, para a gente poder se desenvolver. Tudo isso, então, está ligado às necessidades animais do corpo e nos coloca no mesmo nível de todos os outros animais. Mas enquanto o animal tem um instinto, algo seguro que o conduz, que é o instinto, o ser humano ele vai se desenvolver pelas faculdades da alma. Então, o Mene de Bihan vai dizer assim: olha, eu não sei dizer o que é a alma. Eu não sei dizer como eu consigo concebê-la, que características ela tem, quais são as condições dela na sobrevivência após a morte, nada disso eu consigo. O que eu consigo ver é assim, é a ação da alma no corpo. E aí ele vai dizer, a ação da alma no corpo, ela vai se dar por meio das faculdades. Então, nós estamos aí, de um lado, com instintos, emoções, né, todas as condições da fisiologia, e do outro, o que é próprio da alma, as faculdades. E que faculdades são essas? As faculdades são razão, vontade, imaginação, e depois do desenvolvimento da alma nós vamos ter livre-arbítrio e vamos ter consciência.
com a consciência e razão, gente, não sendo o mesmo que inteligência. Ah, mas como é que você sabe a diferença de razão e de inteligência? Estudando psicologia do século XIX. Né? Eu tenho feito isso, viu, Beto, desde a época do Revolução. Pós-Mesmer ali. Quando eu estava lançando o Mesmer, eu já estava estudando os conteúdos do Revolução. E aí eu estava estudando os livros das ciências filosóficas, né, da psicologia. E de um tempo para cá eu tenho estudado, nós temos o Paul Janet, que é um livro para colégio, né, para o ginásio, né, de psicologia e ciências filosóficas, mas durante um tempo eu comecei a pegar os livros universitários de psicologia. E eu me deparei com alguns assuntos interessantes. Por exemplo, o fato de que aquilo que está apontado lá está mais aprofundado nos livros da universidade, que estudavam o espiritualismo e a psicologia. Entre essas coisas, existe uma definição muito importante, a diferença entre inteligência e razão. E eles vão qualificar a inteligência como sendo a capacidade que vai ultrapassar o que o instinto pode fazer. Veja, pela inteligência, o homem pegou aquilo que o instinto lhe dava e ultrapassou. Então, a gente precisa de manter o corpo aquecido, né? O homem encontrou meios de avançar nisso. Alimentação, meios de caçar animais maiores, depois meios de plantar, de produzir, de reproduzir, e foi desenvolvendo. Isso é inteligência. Você pega as coisas que tem para fazer no mundo e aprimora. E aí, como a psicologia da época de Kardec, né? Ela dizia que a moral não está fundamentada, então, em valores da fisiologia. E quando a gente fala de dor-prazer, é uma dualidade, né? Dor-prazer. Quais são as funções da dor e do prazer? A dor e prazer são instrumentos dos instintos para controlar o comportamento do animal. Porque o animal não age por si próprio, ou seja, a vontade é valor da alma humana. Então, todos esses raciocínios, Beto, eles estão relacionados a avanços que nós vamos ter na psicologia, independente ainda do que Kardec vai desenvolver. Esses valores, Laura, já estavam presentes na psicologia. Então, o que é razão que difere a gente do animal? Eles vão dizer assim, o animal tem uma certa inteligência, mas a razão é a capacidade humana de compreender as leis de Deus. Compreender as leis. E as leis tanto regem o mundo material, como regem o mundo da alma. Então, isso avança o ser humano enquanto espírito. Tudo que eu falei até agora está em Mene de Bihan e nos espiritualistas racionais. Não usei uma palavra que tivesse ainda em Kardec. Agora, qual que é o avanço que especificamente a doutrina espírita vai oferecer que a psicologia da época dele, espiritualista, não tinha oferecido ainda? Aqui que nós vamos para o ponto, Beto. Veja, a ciência que estuda a alma, da época de Kardec, ela tem metodologia. E a metodologia que existe é a introspecção, você observar o que ocorre dentro de si mesmo. Você compreender essa existência da vontade, essa existência da escolha, a diferença da inteligência, da razão, né? E assim por diante. Agora, quando Kardec vai conversar com os espíritos, e ele já tinha de posse a questão da psicologia, e ele vai querer aprofundar o estudo da psicologia, ele vai estudar o que a psicologia não podia. A psicologia estudava o ser humano enquanto alma encarnada. Kardec vai estudar o espírito. Então, vamos prestar atenção, gente. Na época de Kardec, estudar a alma era coisa do cotidiano. Estudava-se no colégio. A alma, a relação da alma e do corpo, as faculdades da alma, todas as expressões estavam lá. Se você vasculhar os livros, você não vai encontrar a palavra espírito. Percebeu isso, Laura? Alma é o quê? A alma no corpo. Espírito. O espírito não pode ser estudado pelo ser humano objetivamente, até Kardec ali.
que seria assim, como é a alma depois da morte? Não dá para saber. Então, nem a psicologia do século XIX se atrevia a falar sobre espírito. E Kardec, a sua ciência é usada porque ele vai falar do ser humano enquanto alma desencarnada. Agora, é culpa de Kardec ele estudar isso? Não é. É culpa dos próprios espíritos, porque eles que se anunciaram como espíritos. Quando Kardec foi lá nas mesas girantes, e foi num grupo que já estava conversando com os espíritos há muito tempo, eles que falaram, nós somos espíritos. O que é espírito? Ele pergunta. E eles dizem, nós somos as almas desencarnadas. Então, nós espíritas estamos falando de espírito o tempo todo. Só que a gente tem que saber que aquilo é um momento único na ciência. Quando um pesquisador vai escrever um livro e vai chamar o livro dos espíritos. Essa palavra não era pronunciada na ciência, porque até então se estudava a alma. Então, quando Kardec faz o livro dos espíritos, a primeira coisa que ele vai anunciar é assim, a teoria que vai estar aqui e que vai pegar a metafísica, que os homens apenas especulavam. Lembra, Beto, que a ciência é especulativa? Você imagina teorias e depois você precisa confirmar pelos fatos. Como é que eu vou confirmar fatos que eu não consigo observar? Como que é o espírito? Eu acho que pode ser assim, assado, desse jeito, né? Por exemplo, lá na Escócia, um pesquisador chamado Cudworth, ele propôs, olha, a alma não tem como agir diretamente na matéria. Então, eu acredito que a gente pode considerar a hipótese de um envoltório da alma, que ele vai chamar de uma natureza plástica, entendeu? E aí ele vai considerar que isso seria um intermediário entre a matéria e a alma. Mas era uma concepção, uma hipótese. E aí o outro diz que não. Você vai ter outras hipóteses, né? Os espíritos animais, ou seja, determinadas substâncias que a alma age sobre ela e essa substância age sobre o corpo. Foi a tese do Descartes. Quando você vai chegar em Newton, um pouco mais à frente, ele vai falar, deve ter um éter, um fluido, que a alma age sobre o fluido e esse fluido, por meio de ondas, exerce uma influência sobre o sistema nervoso do corpo e move os músculos. Entendeu? Então, os espiritualistas, na filosofia, na ciência, buscavam explicações para tentar demonstrar como isso funcionava. Né? Mas quando Kardec começou a conversar com os espíritos, eles próprios começaram a narrar os estudos, os avanços e os entendimentos que eles tinham das características do mundo espiritual. E aí eles vão dizer para Kardec, olha, o mundo espiritual é também um mundo físico, com leis próprias. E enquanto a gente tem um corpo aí no mundo, você tem um envoltório, né, que nos dá condições de interagir com os outros. E vão dizer, olha, e vocês que estão encarnados, vocês estão vivendo em dois mundos. Porque você está fazendo uso de um corpo, mas você está vivendo verdadeiramente no mundo espiritual, por meio do mesmo perispírito. E aí vão começar a explicar, mas então por que eu não sei o que está acontecendo aí? Porque o cérebro vai impedir que você tenha a consciência mais ampla da alma, e assim por diante. E como é o mundo espiritual? Aí eles vão explicar, você tem sensação física? Não temos nenhuma sensação física. Então por que tem espírito que fala que tem? Porque ele está iludindo-se. Ele está lembrando de coisas que ele viveu no mundo, e aí eles começam a descortinar esse mundo espiritual. O interessante é que os mais fortes avanços de Kardec, no âmbito da ciência do mundo espiritual e da moral do mundo espiritual, ocorreram nos dois últimos livros, Gênesis, Céu e Inferno. E, infelizmente, trechos de gigantesca importância foram retirados. Para os espíritos, o espiritismo é uma ciência positiva, porque eles também estabelecem hipóteses, mas eles podem confirmar na vivência que tem no mundo espiritual. A coisa mais importante da característica da ciência no mundo espiritual é que, assim, aqui a gente tem o corpo físico e os instrumentos para pesquisar o mundo. No mundo espiritual, você vai pesquisar por meio do perispírito. Mas a condição intelecto-moral do espírito é fundamental para que ele tenha a liberdade de agir no mundo espiritual. Então, para ele ter alcance nas distâncias do mundo espiritual, ele tem que ter o perispírito mais leve.
E para ter o perispírito mais leve, ele tem que ter um domínio intelecto-moral do seu eu. Então, a evolução moral, gente, é condicionante para que você tenha a liberdade de pesquisar no mundo espiritual, de entender, de compreender as leis, entendeu? Então, os espíritos superiores são aqueles que têm condições de elaborar as teorias mais adequadas. E aí surge na doutrina espírita e na ciência espírita coisas que, se você pegar assim, sem muito conhecimento, você não vai entender. Olha, se você quer conversar com os espíritos, você tem que ter uma boa intenção, porque é o necessário para ter a conexão com os bons espíritos. Se você estiver mal intencionado, gente, eles percebem na hora e nenhum bom espírito vai se comunicar com você. Ah, então a condição moral do pesquisador espírita influencia no resultado? Influencia. E você não vai usar um médium? Então o médium tem que ser desprendido, que se ele for interessado, os bons espíritos não vão usar ele. Então a questão da predisposição moral é fundamental para o pesquisador, para o médium, para que haja sintonia com o espírito que sabe realmente lá. E aí Kardec estabeleceu, também tem uma segunda coisa, a identidade. A identidade do espírito consegue se estabelecer por meio do que ele escreve. Então, gente, o bom espírito vai se identificar por escrever uma teoria que é adequada, lógica. Então, o critério da lógica, né, vai ser fundamental para identificar os ensinamentos. Qual o terceiro critério? Os ensinamentos foram apresentados, num primeiro momento ali no Livro dos Espíritos, e eles formam um corpo forte de hipóteses, de princípios, que para você acrescentar outro princípio, ele tem que estar coerente com aquele corpo já existente. Isso bate com todos os entendimentos atuais do que é ciência, né? Então, os espíritos vão dizer, nós vamos oferecer novos conceitos quando vocês tiverem digerido o suficiente e conhecerem as várias hipóteses para a gente poder explicar a hipótese adequada. E aí a gente vai oferecer um próximo princípio. Então, novos princípios, se engana hoje quem fala assim, então vamos fazer um monte de pergunta por um monte de grupos, e aí a gente junta todas as respostas e vamos ter novos conceitos. Não é assim, gente. Não é você que tem que ter iniciativa, são os espíritos. Então, compreender a característica tem que ser... Então, temos que ter pesquisadores que conheçam a doutrina, mas não a doutrina hoje que está um pastiche, né? Está misturada, não está pura como ela foi. Então, você buscar o entendimento da doutrina espírita atrelada à psicologia do século XIX, às ciências filosóficas, é você voltar ao conteúdo original. E aí sim os espíritos vão poder dar continuidade. Se você estiver usando teorias que não são as adequadas, eles não vão poder dar continuidade. Então, existe uma série de coisas hoje que vão traçar o futuro da doutrina espírita. E o futuro da doutrina espírita é de grandiosa importância, porque, bem compreendida, a doutrina espírita tem o que oferecer para que a gente possa reconstruir a medicina, reconstruir a educação, reconstruir a psicologia e assim por diante. Estabelecer novos princípios sociais, entendeu? Tudo isso é possível, mas a gente tem que levar com seriedade a busca pela compreensão da doutrina espírita. Então, por fim, para os espíritos, é ciência experimental, que tem um componente intelecto-moral fundamental. Quem compreende mais, enxerga melhor lá no mundo espiritual é o ser mais evoluído. Então, a tese mais adequada de compreensão do mundo espiritual está atrelada à linha evolutiva. E para nós, é uma ciência de raciocínio, porque nós não temos como observar o mundo espiritual diretamente. Então, nós vamos estudar o mundo espiritual a partir da teoria. Por isso que é uma ciência de raciocínio. Vamos entender a teoria apresentada, os avanços da metafísica, os avanços da psicologia e unir os dois. Avanços da metafísica é o coração da doutrina espírita, que faz com que ele se una com a psicologia, né? E aí a gente tem essa doutrina transformadora. Então a gente tem que compreender bem os avanços da metafísica para poder unir com a psicologia que já estava avançada do ponto de vista espiritual. E a de hoje? A de hoje perdeu tudo, gente. Então, se você pegar a psicologia de hoje, ela é completamente vazia. Ela não vai explicar os termos vontade, razão, consciência, livre-arbítrio, tudo que o espiritismo usa, que estava presente na psicologia do século XIX. Então, recuperar a psicologia do século XIX é a única maneira da gente conseguir compreender a doutrina espírita.